Olá, meu amigo, minha amiga. Nos encontramos mais uma vez para mais uma reflexão da Palavra de Deus. O tema de hoje, a fuga do profeta. Nós estamos falando do profeta Jonas, aquele que foi engolido por um peixe, e essa história está registrada no livro que leva o nome do profeta, o livro de Jonas. Para entendermos melhor, vamos ler o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao verso 6. Acompanhe a leitura. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Querido amigo, querida amiga, esses 6 versos que nós lemos mostra, na verdade, a sequência de atos que foram tomados por Jonas, que o levou a um fracasso. Na verdade, nós poderíamos ver que nesses 6 versos a fórmula do fracasso para qualquer pessoa. E essa fórmula começa quando Jonas se dispõe a fugir da presença do Senhor. Deus tinha uma missão para Jonas. Jonas, com medo da missão, porque a cidade de Nínive, onde Deus o havia mandado pregar, era uma cidade impiedosa, de pessoas cruéis, ele então vai na direção contrária à orientação de Deus. E aqui fica a primeira lição. É muito perigoso ir na direção contrária à orientação divina. Se Deus está lhe orientando em um sentido, em uma direção, siga a orientação de Deus. Porque fazer o contrário a isso é muito perigoso. E a história de Jonas nos diz isso. Meu amigo e minha amiga, é interessante que a partir do momento que Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus, ele começa um processo de decadência. Veja que Jonas, ao invés de subir, ele começa a descer. Jonas, ele desce a Jope, depois ele encontra um navio, compra uma passagem, ele desce para o navio, depois ele desce para o porão do navio, e Deus então faz com que haja uma grande tempestade no mar, e os marinheiros, a tripulação daquele navio, começa a jogar fora a sua carga, e eles começam a clamar cada um ao seu Deus. Eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro, até que o chefe do navio, o mestre do navio, o capitão do navio, ele desce ao porão, e lá estava Jonas, dormindo um sono profundo. A palavra de Deus diz que não era um sono qualquer, era um sono profundo. Isso acontece com qualquer pessoa que se dispõe a fugir da presença do Senhor. Em momentos de crise, de tempestade, as pessoas estão dormindo, ao invés de estar clamando. Jonas perdeu o senso do perigo, perdeu a noção da realidade, porque longe de Deus nós não temos a percepção correta das coisas, não temos a percepção correta das situações. Nós não vamos ler o restante da história, porque eu quero fazer essa reflexão de forma muito sucinta, mas nós conhecemos a história. Depois desse momento, os marinheiros o jogaram ao mar, e Jonas mais uma vez desceu para o mar. E ali dentro do mar, Jonas foi engolido por um peixe. E Jonas mais uma vez desceu. Ele desceu ao ventre do peixe. Quem foge de Deus começa um processo de decadência. Ele sempre vai descer. Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, desceu ao mar, desceu ao ventre do peixe. Mas felizmente o capítulo 2, o versículo 1, traz algo que nos dá esperança. Vamos ver o que diz? O texto diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Jonas, no momento de maior dificuldade de sua vida, ele clamou ao Senhor. E nós conhecemos a história. Deus ouviu a oração de Jonas. E Jonas então teve a oportunidade de cumprir a sua missão. A lição que eu deixo para você, e para mim também, é que nós possamos aprender com os erros de Jonas. Nós possamos não fazer como Jonas fez. Todo ser humano que decide ir na direção contrária à orientação de Deus, todo ser humano que decide fugir da presença do Senhor, ele começa um processo descendente. Ele sempre vai descer, ele nunca vai prosperar, porque sem Deus não há prosperidade, sem Deus não há sucesso, sem Deus não há vitória.
Sem Deus, tudo que o ser humano colhe são consequências, são tristezas, são desesperos, são situações desagradáveis. Busque a Deus, clame a Deus, entenda qual é a mensagem de Deus para a sua vida. Faça o que Deus está pedindo para você fazer e você terá sucesso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te faça próspero. Em nome de Jesus. Amém.